Olá, meu nome é Natália, sou acadêmica de medicina do 9º período da Universidade de Itaúna. Vou iniciar a apresentação do nosso pôster, que tem como título Abordagem conservadora no trauma renal grau 4 em paciente politraumatizado. Os autores do trabalho somos eu, Natália Letícia Santos e Eduardo Antunes Bugdol dos Seis, ambas discentes do 9º período da Universidade de Itaúna, sob orientação de Gustavo Felipe Ribeiro Assis, cirurgião do Hospital Santa Mônica de Divinópolis. Para introduzir nosso tema, queria evidenciar que as lesões renais são causadas comumente por traumas toracoabdominais, afetando principalmente aquela população masculina, jovem, envolvida em acidente automobilístico ou outros tipos de acidentes causadores de traumas contusos. As lesões renais, elas possuem sintomas inespecíficos, já que se tratam de órgãos retroperitoneais. Dessa forma, na maioria das vezes se faz necessário o auxílio de exames complementares para afirmar algum diagnóstico. O estadiamento dessas lesões traumáticas pode ser feito pelo American Association for the Surgery of Trauma para classificar em graus de acometimento essas lesões renais. Nosso relato de caso, a gente traz então um paciente de 21 anos, masculino, motociclista, vítima de trauma por colisão moto-carro, admitido no Hospital Santa Mônica, em Divinópolis, relatando dispneia intensa, dor torácica direita e dor abdominal. Ao exame, vias aéreas pérvias, sem cervicalgia, hipertimpanismo, redução do murmúrio vesicular e da expansibilidade torácica direita, saturimetria de 76% em ar ambiente, boa perfusão capilar, frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, pressão arterial 120 por 75, abdômen doloroso difusamente, sem sinal de irritação peritoneal, com hematoma em ambos os flancos, Glasgow 15, ausência de sangramento ativo ou de deformidades, raio-x de tórax demonstrando pneumotórax à direita. Foi então submetido à toracostomia do hemitórax direito, solicitado também tomografias computadorizadas de crânio, coluna cervical, face, tórax e abdômen total, com contraste. A TC de tórax demonstrou então contusões pulmonares bilateralmente, mais acentuadas à direita, e moderado pneumotórax à direita. A TC de abdômen demonstra hipodensidade do parênquima renal esquerdo em terço médio e inferior, sugerindo área de infarto renal, laceração da artéria renal acessória esquerda e pequena quantidade de líquido heterogêneo hiperdenso, sugerindo conteúdo hemático perirenal. Além disso, aumento volumétrico do músculo ilho-psoas esquerdo com fratura de asa sacral esquerda. TC de crânio, face e coluna cervical não apresentaram alterações significativas. O paciente, então, encaminhado à UTI com proposta de tratamento não operatório para a lesão renal esquerda, onde evoluiu nos dias seguintes com estabilidade hemodinâmica, melhora da dor em flanco, do padrão respiratório e ausência de hematúria. Foi realizado o exame de hematócrito seriado de 8 em 8 horas, que apresentou queda lenta dos níveis de hemoglobina, com uma necessidade de hemotransfusão de 2 concentrados de hemácia. Apresentou, então, boa resposta à transfusão e posterior ausência de quedas hematimétricas. Função renal não evidenciou comprometimento, e a TC de controle foi realizada 72 horas após o trauma e não evidenciou líquido livre em cavidade abdominal. Após 7 dias internado na UTI, recebeu alta para enfermaria, com melhora do padrão respiratório em ar ambiente e nível de hemoglobina estável, sendo liberada para domicílio após 9 dias de internação hospitalar. Na discussão do nosso caso, a gente aborda principalmente essa avaliação do trauma renal, que deve ser conduzida com condições clínicas do paciente e condições hemodinâmicas, que devem estas ser estabelecidas da avaliação primária do paciente. Felizmente, o tratamento dessas lesões renais traumáticas evoluiu muito com o tempo, com ênfase crescente no tratamento não cirúrgico, particularmente para lesões renais contusas, já que a exploração cirúrgica urgente de lesões renais frequentemente levava a nefrectomias, que poderiam ser evitadas. A classificação do trauma renal a partir da TC é o fator mais importante relacionado ao índice de nefrectomias. Isso é muito importante a gente lembrar. Nas lesões renais grau 1, 2 e 3, responsável por 90% dos casos, a abordagem é o tratamento conservador. Já nas lesões grau 4, a gente tem controvérsias. Entretanto, em pacientes estáveis, a conduta expectante é indicada, por diminuir custos e número de nefrectomias iatrogênicas.
Já em pacientes com lesão grau 5 ou com grande quantidade de tecido desvitalizado associado a grande hematoma retroperitoneal, é recomendada a exploração cirúrgica. Essa classificação radiológica, então, não deve ser o principal indicador da necessidade da abordagem cirúrgica, devendo ser considerada a estabilidade hemodinâmica do paciente, clínica também, e de lesões estabilizadas. No caso descrito, após a realização da TC de abdômen, junto com essa estabilização clínica e hemodinâmica, foi classificado o caso como trauma renal grau 4, com base no estadiamento da American Association for the Surgery of Trauma, sendo proposto o tratamento conservador para o nosso paciente. Concluindo, então, aqui o nosso trabalho, inicialmente quero destacar a relevância do tema pela escassez de trabalhos na literatura referentes à abordagem conservadora do trauma renal grau 4. A gente sabe que apesar da lesão renal não ser a mais prevalente, ela é responsável por inúmeras complicações imediatas e tardias. E como observado, felizmente os tratamentos mais atuais e o desenvolvimento de um sistema de pontuação de lesão renal validado levaram ao melhor estadiamento da gravidade dessas lesões, favorecendo o tratamento não operatório diante de estabilidade hemodinâmica e, consequentemente, reduzindo aí o número de nefrectomias iatrogênicas. Segue aí, então, as nossas referências. Agradeço a toda a equipe do Congresso Brasileiro de Emergências Médicas pela oportunidade. Obrigada, até mais.